TV passa no seu smartphone. Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom, manhã de quarta-feira, 16 de setembro, ano de 2020. Vamos nós já para a segunda metade do mês de setembro e só para destacar, semana que vem, a partir de terça-feira, iniciando oficialmente a estação primavera. Tchau inverno, né? O inverno ficando para trás. Claro que ainda teremos um período de certas transições, mas já é perceptível que as massas mais aquecidas já estão fazendo parte, né? Já estão por aqui girando pela região sul do nosso país e, claro, contemplando-nos com temperaturas um pouco mais amenas, apesar de ainda estarmos sendo muitas vezes favorecidos, né, em certo sentido, com as temperaturas mais baixas, que também fazem parte de todo o contexto. Claro que algumas pessoas gostam mais do frio, outras pessoas não gostam tanto, né, do frio, mas só para trazer esses destaques e fazer esta citação para o entendimento da nossa audiência. Temperatura marcando 15 graus nesse exato momento, tempo fechado com instabilidades e assim vai seguindo ao longo desses dias, inclusive a quarta e a quinta-feira será com instabilidades. Abre-se o tempo somente para sexta-feira e possivelmente na parte mais à tarde. O que chama atenção por enquanto é o sábado e domingo, né, com temperaturas abaixo da casa dos 5 graus, bastante frio no amanhecer. Dias atrás sinalizava mais frio no sábado do que em relação ao domingo. Hoje sinaliza que o domingo será com mais frio em relação ao sábado, mas mesmo assim será de temperaturas baixas. O sábado, o domingo e a segunda-feira. Nós vamos ter as médias mínimas na casa dos 5 graus e as médias máximas pouco acima da casa aí dos 15 graus, é o que destaca a previsão do tempo. Domingo e segunda-feira com o sol brilhando bastante intenso, né? Bastante intenso. Mas não é sinal de que as instabilidades cessam. A partir da quarta-feira da outra semana está sendo sinalizado mais instabilidades que virão. Assim vai ficando, né? Esse jogo de essa briga de massas térmicas até se equilibrar e a primavera assumir, tomar conta de vez e seguir firme aí com o período mais primaveril, com o desabrochar das flores, temperaturas pouco mais elevadas, já vai trazendo um pouco mais de calor também. 10 horas e 17 minutos, deixa eu cumprimentar ele, Miguel Brambila, para a sua saudação introdutória. Miguel, hoje nós temos uma entrevista muito especial para trazer para a nossa audiência. A gente vai estar trazendo, né, nesta edição do nosso Sabe Caxias, uma matéria de utilidade pública sobre perturbação do sossego. O subcomandante do 12º BPM, o Major Márcio Leandro, vai falar sobre a questão dos sons automotivos, problemas que perturbam muita gente e que desvia o foco principal de atuação da Brigada Militar e da Justiça e gera perigo e também violência. Qual seria a melhor legislação neste caso? Já a gente vai estar ouvindo a entrevista, vamos estar também ficando, né, já por dentro deste assunto. Miguel Brambila, bom dia para você. Bom dia, meu caro Edinho Soares. Bom dia, nossa seleta audiência, o pessoal que está aí ostentivamente participando dos comentários e o pessoal também que assiste o programa. É um prazer sempre estar aqui na Bitcom TV, a TV que passa no seu smartphone e a serviço da comunidade caxiense. Estamos nós trazendo serviços, opiniões e nem sempre consenso, porque o consenso não é principal foco. O foco é a solução, o debate, a melhoria, a sugestão. E aqui estamos todos juntos, não é, Edinho Soares? Eu gostei da briga de massas, né? Aqui em casa a briga de massa é um macarrão no prato, viu, Edinho? É? Porque não, mas Miguel... uma bênção de... E falando um pouquinho das massas, desculpa de interromper, é melhor massa do que arroz nesses dias de hoje, hein? É verdade, né? O arroz, a coisa está complicada, né? Mas se não tem pão, por que não comem bolo, né? Isso foi consagrado na Revolução Francesa, então nós somos um novo Brasil. Aliás, Edinho, vamos ler um minuto de sabedoria, mas antes disso, né, nós temos que ter esperança nesse Brasil, porque eu estava observando agora pela manhã, me inteirando aí da questão, né, do Brasil. Não passa um dia que nós não tenhamos uma denúncia de corrupção no Brasil, Edinho. Um dia, é incrível. O positivo disso é que as denúncias estão acontecendo.
O negativo é que elas continuam, a corrupção acontecendo junto, não, ao mesmo tempo. Agora, a denúncia é uma corrupção no Ibama, né, lá, né, por causa dessas questões dos desmatamentos, a grilagem. O positivo, como disse, é que é possível denunciar, mas eles não se preocupam com a denúncia, né? Acontece a denúncia e os corruptos continuam. Todo dia um caso de corrupção no Brasil. É incrível, Edinho. Tá feio, né? A gente fica pensando que... e as pessoas atribuem muitas vezes a corrupção ao agente político, né? Mas a gente tem que ver que dentro desse núcleo há também servidorias, diretorias, coordenadorias, autarquias, e isso tudo é celeiro para que haja contratos superfaturados. Eu faço uma vista grossa aqui, faço que não estou enxergando, você me dá um por fora. Muitas vezes, né, a gente vê que trabalhadores são aliciados a se corromper, muitas vezes com uma bonificação, uma gratificação, um salário maior do que ganham na linha de trabalho. Tudo isso é temeroso e vem se retratar num todo do que significa hoje o país, né? Que você está se transformando num país da corrupção. Tu falaste muito bem, né? Muito bem. É um mecanismo, inclusive a abordagem que se deu aí na série, produção da Netflix brasileira, com relação à Operação Lava Jato, se chama exatamente isso, o mecanismo, que está à disposição aí, e aconselho até que o pessoal veja, para citar essa questão bem rapidamente. Tem lá um detetive que é o Selton Mello, que é um dos principais protagonistas, né? Claro, é romanceado, obviamente. Acontece um problema de bueiro na frente da casa dele. Para resolver, a empresa oficial levaria 2 semanas, né? E o bueiro lá levando esgoto para dentro da casa dele, na rua. E se ele pagasse por fora para o funcionário, né, um valor X lá, resolveria no outro dia. E essa cena é real no filme, né, na série, e aí por isso é um mecanismo, começa lá na base, né? Não é um sistema todo que está corrompido no Brasil. Miguel, lembra do filme do BOP, né, que escancarou a corrupção instalada dentro do governo, né? O me ajuda daqui que eu te ajudo de lá, vamos fazer um esquema assim, vamos aliviar, mais ou menos para aquele caminho também, né? É verdade. E nesse sentido, Edinho, precisamos sim, né, continuar acreditando no Brasil. Mas, enfim, importante, como dissemos, né, é que acontece a denúncia. Você está sofrendo? Supere sua dor com heroísmo, porque só os vencedores conseguirão o prêmio que se encontra à espera deles. Não se apresse, mas também não desanime. Supere sua dor com heroísmo, busque alegria e viva com a sensação otimista daquele que sabe lutar sem desfalecimento. Verifique que sua vida se transformará num hino de ação de graças ao Pai todo bondade. Minutos de sabedoria, Edinho Soares. Bacana, né? Uma belíssima reflexão, porque todos nós não somos olhar de uma forma negativista, todos nós vamos dizer que só temos problemas, né? A gente atribui tudo isso ao problema, mas nós temos que olhar por outro prisma, né? Olhar por outros prismas e valorizar tudo que nos eleva, né? Agradecer o trabalho, agradecer o dia, agradecer as oportunidades, agradecer tudo isso. Isso nos empodera, isso nos abre portas, né? Nos faz ficar mais leves, mais tranquilos para poder seguir nos caminhos, né? E nós temos essa, eu não sei se essa prática ou essa tática de tudo analisar pela ótica dos problemas. Como é difícil levantar cedo. Como é difícil ter que ir daqui até lá. Como é ruim fazer isso, como é ruim aquilo. Então nós temos que mudar o foco, né? Observar e olhar. Obrigado por poder fazer isso. Obrigado por me conduzir nesse sentido. Obrigado por ir para aquela direção. Aí a gente observa e começa a ver as dádivas que estão ocultas nas coisas menores da vida, né? Que é o próprio dom da vida. Acho que é uma belíssima reflexão para hoje, Miguel. É verdade, né? Temos que acreditar e temos que ter coragem, né? E coragem, Edinho, temos que ter também em superarmos, né, as questões de cidadania num país como o Brasil, que o sistema está comprometido, né, nas suas bases, como citamos agora na questão do mecanismo. Um exemplo disso é a questão da perturbação do sossego. Atualmente, como funciona, né? Esses sons automotivos que ocupam o porta-malas de um carro, por exemplo, né? E que bate, né, como um terremoto dentro
dentro das residências, é crime, né, a utilização deles, né? Mas, porém, quem tem que fazer a denúncia é o ofendido, num caso de perturbação do sossego. Quem precisa aí registrar são as autoridades, né, a Brigada Militar ou a Polícia Civil, conforme a ocorrência. Há muitos casos já aconteceram de morte, inclusive, porque o vizinho foi lá pedir para baixar e as pessoas reagem mal, né? E são os terremotos, né? São perturbação profunda do sossego. Você pode ver que já no centro não há mais, né, esse tipo de ação. Mas nas periferias da cidade, nas regiões um pouco afastadas do centro, isso é um problema, porque normalmente são pessoas, né, que mal educadas, de baixo caráter, de baixa índole, que fazem isso, dificultando a vida de quem precisa se expor para denunciar. Gera atraso para a Brigada Militar, que tem que fazer a ocorrência, tem que apaziguar a questão, vai para o Judiciário também perde tempo com isso, né? Então a pergunta que fica é, por que isso é autorizado? Por que isso é permitido, né? E eu fui muito bem recebido com esta pauta no 12º BPM pelo Coronel Ribas, na tarde de ontem, e também pelo subcomandante, o Major Márcio Leandro, que nos deu uma bela entrevista sobre este assunto. Antes disso, né, preste atenção na reportagem, nós temos um vídeo gravado com o som dentro de casa, né, a imagem distorcida, para que não veja o interior da casa, mas o som, né, o som dentro da casa, e depois a reportagem muito interessante com o Major Márcio Leandro. Acompanhe. Sabe Caxias, utilidade pública, perturbação do sossego. Vamos acompanhar. O que você vai ouvir agora são cenas de um profundo desrespeito que acontecem cotidianamente nos bairros de Caxias do Sul. Talvez você esteja vivendo por isso. As imagens do vídeo foram distorcidas para não mostrar o interior, mas são verdadeiras e o som é verdadeiro. O terror é o som com vibrações baixas, em alto volume, cotidianamente em vários horários diferentes, tirando você da sua rotina, perturbando o seu sossego na hora do repouso, perturbando o seu lazer com a sua família. O que fazer? A lei obriga você a se expor, ir ao judiciário, ir a público e denunciar, e depois enfrentar represálias. Mas por que este tipo de som ainda é permitido em automóveis, se é proibido, se é poluição sonora, se é crime ambiental? Depois disso, nós temos uma entrevista com o Major Márcio Leandro, subcomandante do 12 BPM, falando sobre os problemas neste sentido, o que tira o foco da Brigada Militar devido às questões de desvio aí das necessidades prioritárias no combate à criminalidade, atrasa, na verdade, o trabalho, é gasto para o Estado, gasto para o Judiciário, quando é possível, se uma lei for bem colocada, no início, na origem, proibir este tipo de equipamento em carros particulares. A polícia teria mais autonomia. A polícia poderia, inclusive, confiscar esses equipamentos se não fossem autorizados pelo poder municipal, por exemplo, através de uma lei. O cidadão não precisaria se expor e haveria muita vantagem, e a Brigada Militar e a Justiça poderia colocar aí, né, os seus servidores numa outra direção. Perturbação do sossego. Acompanhe o som e depois a entrevista do subcomandante do 12º BPM, Major Márcio Leandro, aqui em Sabe Caxias.
Alô, amigos de Sabe Caxias. Então, a pauta hoje é perturbação do sossego, um problema que tem afetado, aí, como temos dito, né, a sociedade mundial, e Caxias do Sul não é diferente, né? Sons aí de grande potência que entram nas residências e causam transtornos para as pessoas, nas relações entre as pessoas e também, né, relações diversas, difíceis, institucionais, né? Está aqui ao meu lado, né, com a devida segurança protocolar, subcomandante do 12º Batalhão de Polícia Militar aqui de Caxias do Sul, né, o Major Márcio, para falar sobre isso. Major, tudo bem? Bem, Miguel, o privilégio de estar conversando contigo e com o pessoal. Eu gostaria de te perguntar justamente sobre isso, né, essa questão, como tem a Brigada Militar lidado com essa questão da perturbação do sossego, por gentileza. Veja bem, Miguel, até para que as pessoas consigam se centralizar na questão do delito da perturbação. O delito da perturbação do trabalho e do sossego é um delito que ele não tem horário. Basta que a pessoa se sinta abalada, a pessoa se sinta perturbada, se sinta incomodada, para que haja essa manifestação. Mas veja bem o que eu estou dizendo, para que haja uma manifestação. Então ele é um delito que ele precisa de uma parte interessada, que quando chamada a brigada, essa parte vai estar contatando conosco e vai estar dizendo: eu estou me sentindo perturbado por tal situação, por tal vizinho, por tal momento. Se não houver essa parte, fica bastante difícil para nós caracterizarmos toda essa situação de perturbação. E muitas vezes nós vamos estar fazendo uma visita só com a viatura e não vai estar acontecendo nada, justamente porque falta essa parte interessada, essa pessoa que está se sentindo perturbada por esse incômodo. Em muitos momentos, como o senhor disse, Major, não há o flagrante, não é? A pessoa precisa se expor já diante do delito. Fica difícil arrumar testemunhas. Então, o que o senhor aconselha? Que se registrado, documentado, que se tenha como provas isso? A questão sempre nesse delito é uma parte interessada, né? A testemunha a gente deixaria para um segundo momento. Tendo a parte interessada que chame a brigada e diga: eu estou me sentindo perturbada, né? Eu estou me sentindo incomodada, eu estou me sentindo lesada no meu momento de descanso ou no meu momento de trabalho, é o que para nós basta para que esse registro policial seja feito, né? Lógico que vai haver uma constatação também do policial, mas muitas vezes um delito desse de perturbação, aquele que está perturbando, ou ele baixa o som, ou ele desliga o som, ou ele fecha o seu veículo, né? Por isso que nós precisamos de uma parte interessada que vai estar trazendo para nós essa sensação de estar perturbado, de estar violado no seu direito de trabalho ou de sossego, para que a gente possa fazer o registro. Dentro dessa realidade, dentro desse incômodo, né, desta provocação que o cidadão precisa fazer ao seu direito de sossego, não é? Assim como na justiça, Major Márcio, eu gostaria de perguntar o seguinte: isso toma tempo, né, da Brigada Militar, que muitas vezes, né, claro que pode ocorrer inclusive crimes, né, já aconteceu casos de morte, porque conversar diretamente às vezes é complicado, a pessoa já está cometendo delito, né, é uma pergunta que se faz. Você se expõe na hora, inclusive com outros contraventores que podem estar apoiando esse tipo de situação, principalmente nas regiões periféricas da cidade, né? A Brigada Militar, que tem, ainda mais em tempos de Covid, que tem outras questões a fiscalizar, que nós vamos entrar nesse assunto depois, não é? Que é aí aglomerações, a fiscalização dos decretos municipais, além de outros delitos já existentes, não fica sobrecarregada com isso? E a pergunta será, posterior a essa, nós vamos comentar sobre a legalidade disso, Major. Veja bem, Miguel, toda essa questão da perturbação do sossego, ela passa por uma situação de educação e consciência. Por que eu preciso escutar um som que vai atrapalhar ou perturbar o meu vizinho? Por que eu preciso fazer uma demonstração de barulho ou uma demonstração de que eu estou ali? Realmente perturba, realmente nós perdemos um grande tempo no intuito educativo, pegando essa pessoa que está perturbada, que está lesada em seu direito, fazendo um registro
pegando esse contraventor que está perturbando, registrando, documentando, ao passo que nós poderíamos estar utilizando as nossas ações para prevenir delitos mais graves para toda a comunidade. Veja bem, o déficit de efetivo da Brigada Militar ele é histórico. Isso aí sempre se teve, nunca nós tivemos um efetivo pleno, né? Mas ainda numa cidade como Caxias do Sul, de aproximadamente 550 mil habitantes, mil habitantes, os nossos efetivos eles nunca serão suficientes para garantir uma plena segurança. E aí nós ainda temos que estar deslocando para atendimento de uma ocorrência que na verdade poderia ser sanada ou poderia nem existir se fosse uma questão de consciência e educação. Perfeito. Pressupondo-se, né, que a educação não seja respeitada, Major, a ideia que aí vai além da alçada da Brigada Militar, eu só gostaria de uma participação sua antes de entrarmos no outro assunto da Covid, comparativo com o porte de armas, é legal. Mas o cidadão tem o som no carro, ele usa. Ele comprou em algum lugar, ele instalou em algum lugar, e a não ser que ele vá no deserto onde não tenha ninguém, mesmo assim seria poluição ambiental. Então é certo que ele vai usar ou na via pública, inclusive atrapalhando efeitos sonoros de ambulância, da polícia. Então ele está cometendo um crime. Não seria melhor se propusesse uma lei proibindo-se a instalação disso no carro, se isso fosse proibido, inclusive, né, mesmo que não estivesse utilizando, seria mais econômico para a sociedade, para a Brigada Militar, inclusive? Na verdade, o que nós deveríamos pensar é na questão da destinação para que esses alto-falantes, essas caixas de som devam ser utilizadas. Qual a destinação? A destinação vai ser para eu colocar no meu carro. Para quê? Para quê? Qual a necessidade? Se é só para colocar o carro, no carro para se ouvir o som, não há necessidade. Um aparato todo que fecha todo um porta-malas, que vai em portas, que vai em tetos, não há necessidade disso. E nós sabemos qual a finalidade de todo esse equipamento dentro do carro. Então, realmente, nessa linha que tu estás trazendo, nós deveríamos sentar, conversar e reengenhar a ideia da utilidade desses equipamentos todos. E da legalidade, né? Porque da legalidade disso, porque vai perturbar, né? Inclusive, né, dependendo do local, como um crime ambiental também. Perfeito. Uma pausa para esse assunto, vamos ao assunto do moderno, né? Infelizmente, a pandemia. Temos a informação que hoje, né, enquanto esta matéria vai ao ar, é 16 de setembro, nós estamos aqui com um índice de contágio zero na Brigada Militar, um efetivo de 300, é isso? E parabéns, né? Porque isso realmente representa um trabalho importante, sendo que é a linha de frente, né, desse combate. Nós temos realmente, Miguel, um efetivo de mais de 300 homens e mulheres, né? E uma preocupação sempre do comando da nossa corporação foi em colocar equipamentos de proteção individual para que os nossos policiais pudessem bem desempenhar o seu serviço e bem atender a comunidade. Lógico que todo o nosso estado, e arrisco a dizer todo o país, passou por um momento onde as pessoas buscaram álcool gel e não conseguiram. Mas de forma preventiva, o Comando Regional de Polícia Ostensiva da Serra, à época eu ainda estava lá no Comando Regional e chefiava a parte de logística, através dos mandos do nosso comandante regional, Coronel Glauco, nós nos precavemos, comprando álcool gel, comprando luvas e comprando máscaras. Nessa esteira, logo após, mas em período muito breve, o comando da corporação também fez um aporte significativo para todos os batalhões da Serra, de máscara, de luva e de álcool gel, e de protetores também. E os nossos 66 municípios da Serra receberam toda essa quantidade de material, de álcool gel, de protetores, né, de óculos, de máscaras, de luvas, para que bem pudessem atender. Bem assim, o 12 Batalhão, tanto quanto os outros batalhões, foram instruídos de como usar, quando usar, a forma como usar para bem desempenharem o seu serviço. E isso acabou ficando como um processo de educação. Tanto é a eficiência e eficácia desse momento de instrução que nós passamos, da preocupação do comando da corporação e da preocupação do comando
do Comando Regional também, que aqui no 12 Batalhão hoje, cumprindo as determinações do nosso comandante do 12 Batalhão, Coronel Ribas, nós temos hoje, no dia 16, taxa zero de contaminação. O que reflete isso? Que os nossos policiais estão fazendo o seu dever de casa, estão se utilizando dos equipamentos de proteção e estão trabalhando para promoverem a segurança da nossa comunidade. Juntamente, né, não só essa segurança, a segurança que nós falamos no que tange a abordagem, no que tange aos delitos, mas a segurança contra uma infecção tão preocupante como é o coronavírus. Ok, mas já para concluir, o senhor falou de educação na questão do som, na questão também dos decretos municipais, né? A Brigada Militar também se sobrecarrega com isso, porque já é historicamente, né, problemas, e quero publicamente deixar os parabéns aí para o Coronel Ribas e para o subcomandante também, né, o Major Márcio. Nesse sentido, um conselho para a população com relação aos decretos, porque a pandemia ainda não acabou, né? Obedeçam os decretos. Toda essa questão do coronavírus, ela é nova para todos nós, todos nós. O que nós temos são situações que elas vêm acontecendo e elas vão mudando, são protocolos que eles são dinâmicos. E o que nós temos? Afastamento, distanciamento, isolamento. Então, procuremos nos afastar das aglomerações, procuremos nos distanciar, procuremos nos isolar. Vamos ter medidas proativas de educação e de prevenção. Se precisar sair, sairemos. Se precisar buscar alguma coisa, buscamos, mas se não, vamos ficar em casa. Vamos cuidar de nós e cuidar dos nossos. Lavar bem as mãos, utilizar as máscaras, o álcool gel, higienizar os alimentos e nos cuidar. Muito obrigado, foi um prazer. Estamos à disposição. Perfeito, já estamos de volta, 10 horas e 44, né? Uma belíssima matéria produzida, né? Mais uma vez, um conteúdo brilhante que a gente traz como destaque. É uma coisa que está muito vívida, né? Não restringindo a especificidade de agrupamento familiar, de bairro, de localidade. Há muitas situações referentes a tudo isso. É uma situação em que precisamos avançar e muito como sociedade, né, Miguel? Sim, Edinho. E foi muito bem colocado aí pelo Major, que nos traz, dentro desta proposição que nós fizemos aí, às autoridades, inclusive, que é a questão da legalidade deste tipo de equipamento. Porque são vários tipos de crimes, né? Por exemplo, se você estiver usando isso no trânsito e passar uma ambulância, você não vai sair da frente, passar a polícia, passar os bombeiros, então é crime de trânsito. Se você estiver usando isso na sua residência, você é certo, né? Porque isso tem um potencial de explosão, de som, de baixa vibração, de alta potência que as pessoas usam. Porque se tem, é porque usam, né? Afeta as residências das pessoas, né? Então, a minha gata acabou de subir na mesa aqui, por isso que está balançando a câmera. Sai, gatinha. Bem tranquilo, Miguel, bem tranquilo. Foi passar na janela aqui, olha só. Então, Edinho, né, depois eu vou mostrar ela outro dia aqui, né? Então, Edinho, essa realidade, as pessoas muitas vezes têm que enfrentar bandidos, né? Porque são pessoas que não respeitam. Então, por que isso é permitido? Né? O Major faz uma proposição interessante, inclusive, que é fiscalizar na origem. Se você não tem a necessidade de ter um som desta potência profissionalmente, não pode ter. Quem tiver que circular com isso tem que ter um papel de autorização, a legislação municipal pode muito bem regular isso, economizaria o trabalho da Brigada Militar, economizaria a justiça, diminuiria índices de violência e de estresse entre vizinhos, né? Porque isso tudo é um problema social, sim, Ed. E são geradores de diversos conflitos, né? De toda e qualquer forma de natureza. 10 horas e 46 minutos. Miguel, vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo aqui na programação. Nós vamos estar trazendo agora para você que está junto com a gente esse breve intervalo. Na sequência, nós vamos estar de volta para dar continuidade ao nosso Sabe Caxias by Bitcom, hoje tratando de um assunto de uma natureza muito profunda.
né? Uma natureza que gera desgastes. Quantas pessoas talvez estejam passando por isso, né? A questão da perturbação e a falta do entendimento, do respeito. Até onde eu vai os meus limites? Segundo, né, o que nós passamos por moralidades, como princípios morais, que o meu direito vai até onde está o direito dos outros, né? Até onde está a relação dos outros. Eu posso ir desde que não venha a infringir o meu próximo. Então, tem muitas questões que têm que ser analisadas num profundo contexto. Nós vamos agora, então, a esse breve espaço. Já estamos de volta aqui na programação do Sabe Caxias by Bitcom, na edição deste dia 16 de setembro. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Sabor da Serra, eu quero parceria. Sabor da Serra, eu quero pizza. Eu quero sabor, eu quero Sabor da Serra, eu quero pizza. Ligue, peça sua, consulte os sabores no Face. Sabor da Serra, quero sabor, quero parceria, quero pizza. Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizza da cidade. Peça já! Perfeito, 10h50, nós estamos de volta. Vamos fazer ainda a leitura de alguns comentários que aqui chegam, né? O José Ernesto Gonçalves. Olha, desculpa, mas por que só se referir sobre a parte periférica? Os carros, a maioria dos jovens, filhos também da classe média alta, extravasam o som e nunca são intimados pela Brigada Militar. Aqui no meu bairro, olha pra você ver, Miguel, ó, é uma coisa social, né? Aqui no meu bairro tem uma turma dessas que bota o som bem alto, né? Já foram chamados diversas vezes a brigada, nem apareceram no local. Explicar, né, essa situação é bastante complicado. Ele botou assim, né? Explicar somente sobre periferia, como assim, né? É um fator que chama realmente muita atenção. Agora, há uma certa dificuldade realmente de nós termos um contingente, né, específico nas nossas forças de segurança para poder dar conta de tudo isso, Miguel. Deixa eu explicar para o nosso ouvinte aí que eu estou do lado dele, inclusive eu moro na periferia, moro no Esplanada aqui, região do São Caetano, não é preconceito social, meu caro amigo, não. E você tem razão, sim.
Muitas vezes é difícil para o efetivo policial, que são 300 homens que deveriam estar combatendo aí o narcotráfico, os assaltos, né, e outras coisas, tendo que se envolver aí. Você está passando por isso, você sabe o que eu estou dizendo, né? Nem sempre é possível imediatamente, muitas vezes quando a brigada chega eles baixam o volume, em seguida botam novamente, mas eu quero dizer que não há preconceito social, não. Eu moro, sim, também na periferia, aqui bem próximo, meu endereço é público, inclusive, você pode acessá-la no sabecaxias.com.br, meu caro irmão. Então você não precisa se desculpar, não participe do debate, é um prazer tê-lo aqui conosco, é um debate importante, justamente por isso que nós estamos chamando a atenção para isso. É difícil para a brigada, eu entendo que na hora da ira, a pessoa fique com raiva da instituição que precisa resolver, como a brigada militar, aqui na ponta, porque eles não têm como se posicionar do lado A ao lado B, quem tem que provar é o cidadão, tem que se expor. Você sabe, né, que está passando por isso, que precisa se expor, é difícil para você, se liga, às vezes tem que ter a união de moradores que não querem também se expor por medo de represálias, né, porque, exatamente, inclusive classe média, classe alta também, mas conheço muita gente, inclusive aqui na periferia onde eu moro, né, porque aqui no Esplanada também eu considero uma região periférica, não é pejorativo, não, da cidade. Eu vejo muita gente que tem casas, né, mal construídas, mas carros bomba, né, porque são terríveis. Eles investem nos carros, né, jovens sim, mas não só jovens, né, casos de pessoas mais adultas também, que não respeitam. Então, né, nessa questão da periferia, eu sou solidário também, estou com vocês, meu amigo, e na classe média e alta, pior ainda, né, porque daí vai para a justiça, advogados defendem, né, etc, etc. Mas não é só aí, não. Então, não se trata da questão somente social, se trata de educação, e a proposta que nós estamos querendo trazer aqui a público, como disse o Major Márcio Leandro, é justamente por que é permitido esse tipo de som, se é crime usá-lo, né? Porque você tem, é óbvio que se usa, né? Miguel Brambilo, uma coisa que me chamou a atenção, uma história aqui, falta 5 minutos, mas dá tempo de mencioná-la, virou notícia nacional, né? Claro que posteriormente aos apelos que foram feitos pela rede social, e um jornalista visualizou e deu visibilidade ao caso, ganhou notoriedade, mas eu vi o caso primeiro manifestado pelas redes sociais. Ela era médica, né? E ela estava lá no Rio de Janeiro, bem no período da pandemia do Covid, o pessoal no isolamento domiciliar, e começou o pessoal a fazer uma festa clandestina em uma residência, né? Ela tentou diversos meios, diversas formas de contactar as forças e as autoridades da segurança. Aí ela, conversando com os vizinhos também estavam muito chateados com o som em volume muito estridente, muito alto. Só que ela disse que, como ela morava mais ao lado, um determinado dia ela não aguentou. Ela desceu a calçada e começou a falar com eles, logo que amanheceu o dia, começou a falar com eles. Vocês isso, vocês aquilo. E ela mesma diz, e eu, num momento de ímpeto, de fúria, eu bati no espelho do carro, brabo, batendo assim, e acertei o espelho do carro de um deles e quebrei. Aí eles voaram para cima dela, né? Quebraram a perna dela, trincaram a bacia, surraram ela bastante na rua, e muitas pessoas saindo para fora, mas ninguém veio acudir ela, né? Ela é médica, inclusive, ela não pôde trabalhar, ela ficou determinado momento sem trabalhar, e ela teve que sair da casa dela, e ela teve que ir para outro lado do Rio de Janeiro, lá morar, né, junto com os familiares, porque não conseguiu mais viver ali, vivenciar ali. A história tem outros encadeamentos, mas levaria tempo para explicar os encadeamentos por trás de tudo isso, né? Então vem mostrar muitas vezes que, dependendo da forma de ação, ainda saímos mais lesados de uma situação como essa, Miguel. Com certeza, era uma festa clandestina de alta sociedade, neste caso, né? Inclusive, os policiais envolvidos lá no Rio de Janeiro, não foi aqui em Caxias, não, foram investigados por corrupção, foi em frente ao quartel de bombeiros, que foi investigado por omissão de socorro, um cidadão que foi acudi-la foi agredido, a médica tratava pessoas, né, com a Covid-19, teve quase as suas mãos, né, também machucadas, né, quase foi assassinada, quase foi linchada, estão respondendo na justiça. Mas precisa chegar a esse ponto, ela tem sorte de estar viva.
né? É preciso que o cidadão se exponha numa situação de desespero porque não pode descansar na sua casa, né? Então, sim, é verdade, não é só na periferia, não. Poder econômico. A gente tem falado, aliás, quem acompanhar as nossas edições do programa, a gente critica muito o abuso do poder econômico, né? Não se trata de efeito Robin Hood. Quem sofre mais são os pobres trabalhadores, pobres honestos, né? Que têm aí dificuldades. Mas a gente vê que muita gente, não só jovens, mas principalmente, né, investem todo o seu salário sem nenhuma restrição, né, nesse tipo de atividade, que eles vão lavar os carros, vão se reunir, vão fazer campeonatos. Onde é que eles vão? Tem deserto aqui perto? Não tem. Porque isso você ouve quadras de distância. Então, você imagina na frente de uma casa, né, se você não vai ouvir. E a exposição sempre é risco. Em Caxias do Sul, inclusive, já teve caso de homicídio, que a pessoa foi lá, pedir para baixar o som e foi assassinada por bandidos, né? Então, é preciso que o Poder Municipal olhe para isso e para que não chegue a esse ponto, né, regule lá na origem, né? Você precisa ter da Secretaria do Meio Ambiente, né, uma autorização para colocar no seu carro. Caso contrário, é clandestino. Se você cair numa blitz e estiver desligado, né, você vai ter o seu som recolhido, né? Aí a pessoa, e o seu carro guinchado, mas aí as pessoas dizem, não, mas é patrimônio. Aí que tá. Vai para a justiça, é patrimônio, tem que devolver, a pessoa não usa. Às vezes é vizinho e continua, a maioria das vezes, né? E fica ali morando na frente daquela situação constrangedora. O cidadão tem que se expor nesse sentido, caso contrário, é omissão social, né? Então, qualquer vereador que esteja nos ouvindo, está posta a questão aí. É fácil de resolver, tenho certeza que vai ter o apoio de muita gente. Perfeito, 10 horas e 58 minutos, né? Tá aí então hoje o Sabe Caxias by Bitcom trazendo a exposição de um tema, de uma questão social, e cabe às autoridades, né, a ampliarem, observar e trabalhar no aperfeiçoamento das leis e das diretrizes, né? Temos que ver que talvez há ainda, né, um abrandamento ou uma falta de entendimento ou profundidade nas leis federais, leis estaduais e, claro, também nas regulações das leis municipais. Miguel Brambila, estamos no fechamento de nossa programação, passo a bola para você, você faz o seu desfecho deste programa, depois eu volto, faço o encerramento da nossa edição. Já tem lance esportivo a partir das 11h15, convidando a todos também para poder seguir acompanhando as programações da Bitcom TV. Cada programa é uma live específica, então as pessoas muitas vezes acompanham, mas encerrou a transmissão? Não é encerrar a transmissão, cada programa tem sua live específica, então o Sabe Caxias agora encerra a live, às 11h15 nós iniciamos uma nova transmissão ao vivo com a programação do nosso lance esportivo, e você convidado também estar acompanhando a nossa programação. Cheguei agora, perdi o programa, eu vi o Miguel Brambila falando sobre essa questão, quero me inteirar. Dentro de alguns instantes estará disponível esse conteúdo on demand para você acompanhar. Você pode acompanhar no YouTube, pode acompanhar no Instagram, pode acompanhar também aqui pelo Facebook. Acompanhe na página em que você estiver. Miguel, um grande abraço para você, meu irmão, tudo de bom. Deixar espaço para suas considerações finais. Pois não, Edinho. Eu quero destacar também a transparência e a gentileza que a Brigada Militar tem em atender a imprensa, né? O Coronel Ribas, no comando do 12 BPM, o Major Márcio Leandro, sem medo de questionamentos, né? E uma outra questão que é destaque para o dia de hoje, 16 de setembro, né? São 300 soldados aproximadamente aqui no efetivo, entre homens e mulheres, não há nenhum caso de contágio com a Covid-19. Ou seja, parabéns, né? Não somente aqui em Caxias, mas esse esforço que se faz, né? Porque é falta de efetivo, se coloca na posição do policial, né? Porque uma das questões que se faz muito na bandidagem é desautorizar a polícia, né? Para se criar em cima da polícia, dizendo que a polícia que tem no Rio de Janeiro, você vê, né? Muito bandido atira na própria população para culpar a polícia depois e vira manchete. Nós, felizmente, em Caxias do Sul, temos uma brigada militar forte, vigorosa, e claro que a perfeição não existe, nem você que está nos ouvindo é perfeito, né? Então, muito menos eu, né? Mas parabéns também nessa questão aí, que é mais uma sobrecarga, né? Combater festas clandestinas, combater aglomerações, né, clandestinas de pessoas contraventoras mal educadas, inclusive nessa questão do som. Parabéns aí à transparência e ao atendimento que a Brigada Militar dá à imprensa, que tem sim a obrigação de denunciar e de se expor, porque o cidadão precisa também estar protegido e ter voz ativa, e muitas vezes não sabe por onde começar, Edinho. Ok?
Amanhã nós podemos retomar o assunto, tem uma outra possibilidade também, que são as denúncias online pela Polícia Civil, que funciona, que vai para o Judiciário, mas você tem que se expor igual, porque em determinado momento você é chamado lá no fórum e aí você precisa... Bom, são séries de questões, mas é preciso usar, sim, as instituições e fortalecê-las. Neste caso aqui, agradecimentos à Brigada Militar que nos deu gentilmente esta entrevista e esta colaboração para o debate. Muito obrigado pela sua preferência, quem sabe Caxias, pela sua audiência. Voltamos amanhã, se Deus quiser, com mais um assunto de seu interesse. Fique ligado, na mesma plataforma tem o Lance Esportivo a seguir. Um abraço, Edinho. Tchau, tchau, queridos. Um abraço. Valeu, meu irmão. Um abraço, um grande abraço para você. Já já, Lance Esportivo. Tchau, tchau. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.